Olá pessoal, boa noite, professor Lindomar. Vamos dar continuidade à nossa aula de centro cirúrgico. Já havíamos discutido sobre os diversos fatores de risco que possa ocorrer com o paciente candidato a um procedimento cirúrgico. Também conhecemos um pouco sobre os tipos de cirurgias de acordo com o seu potencial de contaminação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da fase do perioperatório. Então, o que é perioperatório? Perioperatório se dá um termo utilizado que incorpora as 3 fases de experiência cirúrgica que será vivenciada pelo paciente. Elas são divididas em pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Quando vai se iniciar a primeira fase de pré-operatório? No momento em que o paciente recebe uma indicação para a operação. E ela se estende até a sua entrada no centro cirúrgico. Então, a partir de um momento em que o médico realiza uma consulta com o paciente e indica a cirurgia, por um exemplo, ele indica um procedimento de colecistectomia. O que é colecistectomia? É uma cirurgia de retirada da vesícula. Então, a partir desse momento em que ele indicou essa cirurgia, inicia-se o meu pré-operatório. O pré-operatório, ele divide-se em 2 fases, pré-operatório mediato e pré-operatório imediato. Fase essas que gera um pouco uma dúvida na cabeça do aluno, né? E eu estarei aí disposto a retirar as suas dúvidas assim que vocês me procurarem no privado, né? O pré-operatório imediato, ele vai iniciar no momento da indicação da operação e vai terminar 24 horas antes do seu início. 24 horas antes que esse paciente é levado para o centro cirúrgico, termina aí o meu pré-operatório e é o meu pré-operatório mediato. Então, nesse período de pré-operatório mediato, o médico ele vai avaliar o paciente, identificar e tentar corrigir os distúrbios que possam aumentar o risco desse paciente antes, durante ou depois dessa cirurgia. Então, o médico indicou a cirurgia, encaminhou o paciente para o centro cirúrgico, termina meu pré-operatório. O pré-operatório imediato. Nós falamos do pré-operatório mediato. Agora nós vamos falar do imediato. Quando inicia o pré-operatório imediato? Ele vai corresponder às 24 horas que antecedem a operação. E ele tem por objetivo preparar o cliente ou o nosso paciente para o ato cirúrgico, né? Então, essas 24 horas de pré-operatório imediato, ela se dá dentro do hospital, a partir de um momento em que o paciente é internado e começa então os seus preparos para a cirurgia, que daqui a pouco vocês vão conhecer quais são os cuidados da enfermagem com o paciente em pré-operatório imediato. Tá. O objetivo do pré-operatório é o quê? Proporcionar uma recuperação de pós-operatório mais rápida e a redução das complicações desse paciente. Também o pré-operatório tem como finalidade diminuir os gastos, né, os custos hospitalares e o período de internação desse paciente. Como assim diminuir os gastos ou custos hospitalares? Porque se o paciente ele é um paciente que tem uma hiperglicemia, vamos utilizar esse termo, né? Essa patologia, hiperglicemia, é um paciente que tem o aumento da açúcar na corrente, então ele tem um aumento da sua glicemia, né? Açúcar está mais concentrado na corrente sanguínea. E esse paciente, nós da enfermagem, ou pode ser que uma pessoa até que não seja da enfermagem, tenha um pouquinho de noção que o paciente de hiperglicemia, um paciente, vamos considerar diabético, ele tem uma dificuldade no processo de cicatrização, de cura, né? Então, esse paciente, se ele for para o centro cirúrgico com essa diabetes elevada, descompensada, esse paciente ele pode ter uma complicação no pós-operatório. Ele não vai ter uma boa recuperação e aí esse paciente ele vai passar mais tempo internado. Esse paciente mais tempo internado dentro do hospital, ele gera mais gasto. Por quê? Porque ele gera gasto com medicações, gasto de energia, gasto com alimentação e até mesmo o cuidado da equipe que vai estar voltada para esse paciente.
Uma outra finalidade, né, como objetivo de pré-operatório, é ensinar o paciente e a família as medidas de recuperação para que aumente a sua autoconfiança e facilite o seu autocuidado. Então, no período de pré-operatório, nós não vamos somente estar orientando o paciente quanto ao procedimento, mas também nós vamos estar realizando as orientações com seus familiares de como proceder com esse paciente após a alta hospitalar. Nós já havíamos discutido sobre os potenciais de contaminação, tanto que eu disponibilizei para vocês os slides, né? E vimos que existem as cirurgias limpas, potencialmente contaminada e cirurgia infectada. Então isso aí está na aula de vocês para que vocês possam estar retirando as suas dúvidas. Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos falar a que fins eu indico uma cirurgia para um paciente. Eu costumo falar em todas as minhas aulas, quando eu aplico a disciplina de centro cirúrgico. Nós não mandamos simplesmente um paciente para um centro cirúrgico por ele não ter nada para fazer naquele dia. Só que nós temos motivos para essa indicação. Seja esses motivos diagnóstico, seja de forma radical, seja para uma reconstrução ou uma plástica, ou uma cirurgia até mesmo paliativa, né? Essa é uma cirurgia com menor risco cirúrgico imediato. Então, quando eu vou indicar a cirurgia para o paciente? Quando eu precisar ter desse paciente um diagnóstico, ou eu precisar tratar radicalmente esse problema desse paciente, ou que eu vá realizar, né, para que vocês, são mulheres ou até mesmo homens vaidosos, né, uma reconstrução, uma plástica. Em que sentido eu utilizo uma reconstrução? O paciente estava andando em alta velocidade numa determinada avenida, bateu, né? Teve laceração ou perca tecidual de uma determinada área, então eu preciso reconstruir aquela área, né? Outra questão de reconstrução ou plástica é um paciente que sofre queimaduras, né? Ele queima o seu tórax, ele queima o seu pescoço, e isso faz com que dificulte a sua respiração. E aí o médico vai fazer o quê? Precisar realizar uma plástica daquela determinada área, né? Ou a situação é de forma paliativa, eu não vou tratar o problema, eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu vou fazer um procedimento que ele possa suportar mais um determinado dia até que eu chegue ao meu resultado final. Bom, conforme o tempo transcorrido, então eu vou falar um pouquinho para vocês, né, a classificação da cirurgia conforme o tempo transcorrido. Essa cirurgia, ela pode ser uma cirurgia eletiva, ela pode ser uma cirurgia de emergência ou uma cirurgia de urgência. Quais são essas cirurgias eletivas? Quando ele não está sob o risco de vida imediato ou um sofrimento intenso, podendo ser efetuado em datas escolhidas, tanto pelo paciente quanto pelo profissional médico, desde que esta data não comprometa a eficácia do tratamento. Então isso é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia em que você tem um prazo para realizar um pré-operatório, né? Ela não é uma cirurgia que não vai ser um procedimento que, se o paciente ficar em tempos esperados, pode trazer danos ou risco a ele, né? A cirurgia eletiva, eu posso, por exemplo, eu tenho uma viagem para realizar em um determinado lugar e eu quero realizar essa cirurgia depois que eu chegar dessa viagem, então o médico ele pode agendar. Cirurgias eletivas são essas cirurgias que são agendadas, né, que possa aguardar o seu tempo determinado. Cirurgia de emergência. O que é uma cirurgia de emergência? É uma ocorrência ou uma situação perigosa de aparecimento súbito e imprevisto, necessitando de imediata solução. Então ela é uma cirurgia de emergência. Estávamos no centro cirúrgico, todo mundo preparado, e de repente um paciente dá a entrada no pronto-socorro depois de um acidente, né? E esse paciente ele está correndo risco de vida, porque se ele não for diretamente levado para o centro cirúrgico, esse paciente ele vem a óbito. Então, nesse tipo de cirurgia, não tem como eu realizar um pré-operatório imediato, né? Eu já vou direto com esse paciente para dentro do centro cirúrgico.
Mas aí, às vezes, o aluno ele pode perguntar, professor, se fala que o pré-operatório ele tem a finalidade de evitar dano ou risco a esse paciente durante e depois da cirurgia, como que eu realizo um procedimento cirúrgico em um paciente de emergência procedido do centro cirúrgico? Beleza, entendo a pergunta de vocês. Só que, quando eu realizo uma cirurgia de emergência, eu tenho uma finalidade de tentar salvar a vida do paciente ou salvar a vida do paciente. Aí é onde entra pra gente o risco-benefício, né? O risco da contaminação, mais o benefício de estar salvando a vida do paciente. E essa contaminação que ele pode adquirir durante o procedimento, devido às técnicas grosseiras que vão ser adotadas durante o procedimento cirúrgico, se for um quadro de infecção, eu posso tratar depois com antibiótico-terapia. Então, a finalidade agora é salvar a vida do paciente. O paciente teve um trauma, né? Bateu o abdômen está apresentando hiperextensão, o paciente evoluindo para choque e eu preciso identificar o que está ocorrendo com esse paciente que está provocando essa hiperextensão abdominal, essa rigidez abdominal. E aí eu vou levar o paciente para o centro cirúrgico e lá eu vou realizar um procedimento chamado de laparotomia. Laparotomia é um procedimento exploratório com uma finalidade de identificar o que está ocorrendo, de estudar o caso que está ocorrendo, essa hiperextensão abdominal do paciente, esse choque. A cirurgia também ela pode ser indicada a fins de urgência. Urgência para emergência ela tem as suas diferenças. Por quê? Porque a cirurgia de urgência ela é uma ocorrência ou uma situação perigosa de aparecimento rápido, mas não necessariamente imprevisto e súbito, necessitando de uma solução em curto prazo. Ou seja, uma cirurgia de urgência, o paciente ele pode aguardar, não muito, mas ele pode aguardar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso vai depender da situação do paciente. E aí eu indico ele para uma cirurgia de urgência. E aí sim eu posso realizar um pré-operatório mais preciso. Bom, para que esse paciente ele seja indicado a um procedimento cirúrgico, ele tem que passar por as suas preparações. E uma das preparações que a equipe tem que ter é o termo de consentimento informado. Ele deverá ser assinado pelo paciente ou o responsável legal do paciente, antes que a cirurgia aconteça. E isso somente não vai acontecer quando é uma cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência eu descarto o termo livre de consentimento, por quê? Porque na maioria das ocorrências, às vezes os familiares podem não estar presentes no local e eu necessitar de realizar esse procedimento cirúrgico no paciente. Então não se aplica o termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, o preparo da assistência de enfermagem com o paciente no pré-operatório é o quê? Um preparo psíquico espiritual, né? Nós vamos trabalhar com a questão do medo do paciente, a crença espiritual do paciente, os seus valores culturais. Então tudo isso temos que trabalhar com o paciente candidato a um procedimento cirúrgico. Por quê? Porque quando nós trabalhamos a questão do medo do paciente, nós passamos ao paciente uma tranquilidade. Todos os pacientes candidatos a um procedimento cirúrgico, ele leva em seu pensamento, né, que ele pode não suportar o procedimento, não resistir ao procedimento cirúrgico, e na maioria das vezes nós escutamos até pessoas que entram no centro cirúrgico e já deixa tudo dividido, tudo resolvido. Olha, se eu morrer, fica meu filho com não sei quem, os meus bens vai não sei para qual pessoa. Isso é o medo que a pessoa tem. E também o medo relacionado ao procedimento que ele está sendo candidato. Trabalhamos também a crenças espirituais, né? Nós temos que trabalhar a religiosidade junto com a pessoa. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que não tem uma ligação, não confia em Deus, incrédulo. Então, quanto mais você bater na tecla com ele com relação naquele momento, ele vai surtar, né? Ele vai estressar. Então a gente tem que respeitar as crenças, né, dele também espirituais, os seus valores culturais, né? Então as pessoas elas têm umas culturas, eles têm as suas culturas que às vezes pode interferir
nas nossas condutas. Então nós temos que respeitar os valores culturais do paciente candidato ao procedimento. Ainda com relação aos cuidados de enfermagem com o paciente no pré-operatório imediato, temos que realizar a avaliação desse paciente e o preparo físico. Então nós temos que ter uma avaliação clínica, uma avaliação nutricional desse paciente e uma avaliação laboratorial, né? Saber como que está os exames realizados no paciente, se esses exames estão apresentando algum certo tipo de alteração, se foram corrigidas essas alterações que apresentavam no exame, né? Qual é o tempo, qual é o período em que foi realizado, que foram realizados esses exames do paciente. Então isso aí nós temos que estar atento como cuidado. E a função da enfermagem na admissão do paciente é o quê? Recebê-lo de modo cordial, explicar a ele as normas e a rotina do hospital, verificar as documentações necessárias, bem como os exames de pré-operatório e os seus períodos de validade. Outros cuidados que nós temos é avaliar a necessidade de acompanhante desse paciente, se ele necessita ou não de um acompanhante durante o procedimento e depois do procedimento cirúrgico. Conhecer os tipos de cirurgia a ser realizada nesse paciente e realizar uma admissão dele no prontuário. Beleza? Vou parar por aqui, continuamos na próxima aula para que não fique tumultuado, né, os conteúdos e que não gera um transtorno na mente de vocês. E estou aberto para que possa estar retirando as dúvidas caso vocês necessitem. Tudo bem? Então, só revisando da aula de hoje, né, nós vimos a preparação do paciente, como cuidados de enfermagem, os tipos de cirurgias, né, de urgência, emergência e eletiva, e as finalidades em que nós indicamos esses procedimentos. Também vimos o conceito de perioperatório, que são as 3 fases vivenciadas pelo paciente e quais são os cuidados a serem adotados pelo profissional de enfermagem frente a essas fases. Boa noite a todos e nos vemos na próxima aula.